Bem, meus amigos, bem-vindos ao seu canal Ilumina. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o seu Bate-Papo Ilumina. O tema de hoje é a privatização da Eletrobras. A privatização da Eletrobras é a medida de política energética brasileira mais radical nos últimos 80 anos, desde a criação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, em 1945, o setor elétrico brasileiro conta com a presença do Estado para garantir a segurança do abastecimento elétrico do país. Então, nesse sentido, a privatização da Eletrobras representa uma ruptura muito acentuada na política energética brasileira de garantia da segurança do abastecimento energético. E o que a gente se pergunta e o que a gente deve se perguntar é o que está acontecendo no setor elétrico no mundo, o que está acontecendo no setor elétrico no Brasil, que justifica uma medida como essa. Então, é justamente isso que a gente vai discutir com vocês hoje, é a privatização da Eletrobras sob a perspectiva daquilo que está acontecendo no setor elétrico do mundo, o setor elétrico no mundo. Quer dizer, essa privatização ela é consistente ou não com esses acontecimentos que estão ocorrendo no setor. Bom, para fazer isso, a gente preparou para vocês um conjunto de análises, um conjunto de slides, para contribuir nessa nossa discussão. Para começar, eu acho que, bom, se a gente vai identificar aquilo que de mais importante está acontecendo no mundo, no setor elétrico, sem dúvida é a transição energética. A saída dos combustíveis fósseis em direção aos combustíveis limpos, aqueles que não emitem CO2, sem dúvida, esse é um movimento que sintetiza os acontecimentos, ou que sintetiza, na verdade, o setor elétrico no mundo hoje, a transição. E o que é a transição? Como a gente deve olhar essa transição? A gente deve ter muito claro que a transição energética ela é uma mudança radical. Ela é uma ruptura, ela é uma descontinuidade acentuada, uma transformação profunda no setor elétrico. Isso significa que, na verdade, o setor elétrico que vai nascer dessa transição, ele será um setor completamente diferente daquele setor que nós conhecemos nos últimos, desde o seu nascimento, no final do século XIX. Então, sem dúvida, eu acho que não há controvérsia em relação a isso, de que é a mudança mais importante, mais significativa na história do setor elétrico desde o seu nascimento. E quando a gente fala em mudança radical, o que a gente está falando? A gente está falando de um processo que ele é pleno, cheio de riscos, de incertezas, de disputas, de conflitos. Então, é um processo que é um processo que, na verdade, tem dimensões que são muito pesadas, E exatamente cabe a gente dar uma olhada sobre essas dimensões. Quando a gente fala sobre mudança radical, e a gente fala sobre riscos, incertezas, disputas, conflitos, o que a gente está falando? Qual é a consequência de você estar metido num processo que tem essa radicalidade? Bom, a primeira questão no campo econômico, quando a gente fala sobre incertezas e riscos elevados, o que a gente está falando é o seguinte: num contexto como esse, marcado pela incerteza, fica cada vez mais difícil o agente econômico tomar decisões, porque cada vez fica mais difícil a esse agente identificar claramente qual é a posição desse agente dentro do jogo, nota bem, dentro de um jogo que está mudando de forma acelerada e radical, e além de não identificar ter dificuldade em identificar a sua posição dentro do jogo, também é muito difícil para o agente econômico identificar quais são as consequências das suas escolhas. Qual é o impacto que vai ter sobre o jogo
a ação fruto da decisão desse agente. Então, qual é a consequência disso? A consequência disso, o resultado disso, é que o jogo econômico ele fica cada vez mais complexo. Ou seja, o jogo econômico ele fica cada vez mais difícil de ser jogado, né? E qual é o resultado disso? O resultado disso é que o horizonte econômico ele fica menor, ele fica mais estreito. Ou seja, a escolha dos agentes é pelo curto prazo. Então, como você não consegue olhar lá para frente, fica cada vez mais difícil olhar o longo prazo, o que, que os agentes fazem? Eles encurtam o seu horizonte. Isso significa que as decisões de investimento, as grandes decisões estratégicas, elas acabam o quê? Elas acabam sendo adiadas. Quer dizer, os agentes econômicos, dadas as incertezas elevadas, dadas aos riscos elevados, eles não têm condições de tomar essa decisão. Então, a expansão fica extremamente complicada, né? No campo político e social, o que, que acontece? Acontece as disputas e os conflitos. Os conflitos e as disputas, esses conflitos e disputas se tornam mais acentuados, né? Por que, que eles se tornam mais acentuados? Porque numa mudança radical, como é a transição energética, as perdas e os ganhos são muito elevados. Quem perde, perde muito. Quem ganha, ganha muito. Então, a questão que se coloca é, bom, como é que a gente vai repartir os custos? Com quem vai ficar os custos? Com quem vai ficar os benefícios? Quem vai levar os prejuízos? Né? Quem é que vai ficar com os lucros? Daí, a disputa se dá em torno disso. Né? O que, que acontece? Acontece que o jogo político ele fica cada vez mais complexo. Por quê? Porque num jogo tão acirrado como esse, também acontece a mesma coisa que acontece aqui no jogo econômico. Fica cada vez mais difícil para o agente ele identificar qual é a posição real dele dentro do quê? Do jogo político. Quais são as consequências das suas ações dentro do jogo político? Ou seja, assim como acontece com o horizonte econômico, o horizonte político dos agentes também fica menor. Também fica menor. Então, quando ele fica menor, o que, que acontece? Os agentes têm a escolha o quê? A escolha pela agenda própria. Assim como você foca no curto prazo, no caso econômico, aqui, no caso político, você também foca em cima do quê? Da sua própria agenda. Ou seja, os agentes eles perdem a capacidade de ver o jogo como um todo. Joga-se no curto prazo e joga-se na agenda própria, no interesse próprio, bastante restrito. Então, o jogo, tanto economicamente quanto político, ele fica o quê? Economicamente e politicamente, ele fica o quê? Mais estreito, mais apertado. É por causa disso que o que, que acontece? As incertezas crescem, os conflitos crescem. O que, que acontece? O jogo fica cada vez mais difícil de ser jogado. O jogo fica cada vez mais complexo. Se a transição vai se acelerando e se tornando cada vez mais radical, e dentro dessa radicalidade cresce as incertezas, crescem os conflitos, pode chegar num determinado momento, o que, que acontece? Não tem jogo. O jogo para, porque os conflitos são tão grandes, as incertezas são tão grandes, a complexidade é tão elevada, que não tem jogo, meu parceiro. O que, que acontece nesses momentos, né? Com essa gravidade? O que, que acontece é a necessidade da entrada do quê? Do Estado. E por que, que o Estado entra? Por que, que o Estado entra? Ele entra para quê? Para reduzir as incertezas e reduzir os conflitos. E reduzindo as incertezas, reduzindo os conflitos, o Estado tem condições de fazer o quê? De reduzir a complexidade do jogo, de trazer essa complexidade para um determinado nível que possa ser manejado pelos agentes econômicos, pelos agentes sociais. Essa é a função fundamental do Estado.
em processos de mudanças radicais, de transformações radicais, plenas de incertezas, de riscos, de conflitos, de disputas acirradas. Nesse caso, a função do Estado é o quê? Baixar a bola, reduzir a complexidade. Na verdade, a função do Estado é o quê? Viabilizar o jogo. É por isso que quando você tem uma transformação radical como a gente tem hoje, com a transição energética, o Estado ele tem o quê? Ele tem um papel fundamental, ele tem um papel chave. Por quê? Porque, de fato, é ele que acaba, ao fim e ao cabo, viabilizando o jogo. Não é no mercado. Por quê? Porque o mercado não tem condições de fazer isso nesse nível de incerteza, nesse nível de risco, nesse nível de conflito. E por que que o Estado é o cara que pode fazer isso? Por que que só o Estado pode desempenhar essa função? Porque só os governos têm a responsabilidade mais clara de agir e o maior escopo para moldar o futuro. Ou seja, apenas o Estado tem a responsabilidade e a legitimidade social e política para moldar o futuro. E apenas o Estado tem a capacidade de mobilizar os recursos necessários justamente para a construção desse futuro, para fazer convergir as expectativas. Né? E outra coisa, só os governos têm a legitimidade e a liderança política para gerir os conflitos econômicos e sociais do tamanho que você encontra na transição energética. Quem é que colocou essas questões aqui sobre o papel do Estado? Isso aqui foi a Agência Internacional de Energia. Justamente a Agência Internacional de Energia, no seu último Energy Outlook de 2019, né, no mês de novembro passado, justamente colocou isso. A importância, olha, o mercado é importante, os agentes são importantes, mas o Estado é fundamental. Ou seja, o Estado tem um papel fundamental na transição energética, dado o quê? Dado o caráter extremamente radical dessa transição. Então, a transição puxa o Estado. Portanto, se a gente vai discutir a privatização dentro de uma agenda contemporânea, dentro daquilo que está acontecendo no mundo, essa discussão, essa privatização, ela tem que estar dentro desse contexto. Dentro do contexto da transição energética, dentro da definição de qual é o papel do Estado dentro dessa transição energética e qual é a função de uma empresa estatal dentro desse papel, dentro dessa transição. Isso aqui é você discutir a privatização de uma empresa elétrica no contexto do quê? Daquilo que mais importante está acontecendo no setor elétrico no mundo, que é a transição energética. Isso aqui é a verdadeira modernidade. Isso aqui é uma agenda moderna. É uma agenda baseada naquilo que de mais importante está acontecendo no setor elétrico no mundo. O que é uma agenda completamente extemporânea? O que é uma agenda que está fora de lugar? O que é uma agenda que não tem nada a ver com o que está acontecendo no mundo? É uma agenda que se baseia no quê? Na transição para o mercado. Na transição para o mercado. Qual é o papel do Estado dentro da transição para o mercado e qual é a função da empresa estatal dentro dessa transição para o mercado. Essa aqui é a nossa agenda. A nossa agenda é uma agenda extemporânea. Por quê? Porque o que estrutura a nossa agenda? O que estrutura a nossa agenda, a agenda do Brasil, do país hoje, aquela que é implementada pelo governo, pelos agentes do mercado, é a transição para o mercado. Nota bem, não é a transição energética. Não é a transição energética. É a transição para o mercado.
Qual é o papel do Estado dentro da transição para o mercado? Qual é a função da empresa estatal dentro do mercado? Ou seja, isso aqui é chamada da modernização do setor elétrico brasileiro. A modernização do setor elétrico brasileiro não é a agenda contemporânea, não é a agenda da transição energética, não. A transição brasileira, a que está nas bocas, é a transição para o mercado, ou seja, é a falsa modernidade. Então, discutir a privatização da Eletrobras no contexto de uma agenda como essa é a completa falsa modernidade. É completamente falsa. Não tem nada de moderno isso aqui. Isso aqui é uma agenda de 30, 40 anos atrás. Isso aqui é a não agenda, a transição para o mercado. Né? A gente pode discutir essa agenda, né? Claro, né? A transição para o mercado. Nós temos uma experiência de 30, de 40 anos discutindo essa agenda. Podemos discuti-la. O que a gente tem de experiência sobre essa agenda? Olha, ela é uma agenda que tem discutível, ela é incerta em termos de resultados, é uma agenda, por exemplo, para vocês terem uma ideia disso aqui, a agenda americana, Estados Unidos, da transição para o mercado, tem 30, 40 anos. 30, 40 anos. Dos 50 estados americanos, em apenas 17, o consumidor de energia elétrica pode escolher livremente o seu fornecedor. Em 17, em 50. Se você quiser colocar mais o Distrito Federal, bom, o Distrito Federal a gente pode escolher, então teríamos 18 em 51. Tá bom, tá certo. Depois de 40 anos, dos 50 você só conseguiu implementar em 17. Isso no caso americano. Outra coisa é uma agenda extremamente, além de ser discutível e certa, problemática. Em termos de implantação, não é fácil introduzir a competição, a concorrência dentro do mercado elétrico. É algo extremamente difícil. São reformas que geram novas reformas. É aquilo que o Jacques Percebual, um economista francês, ele diz que a inflação de regras, de normas, de organizações que vão gerando novas normas, ou seja, você explode a dimensão regulatória nesse esforço de você mimetizar, de você imitar um mercado competitivo, de tentar transformar o setor elétrico num setor, num mercado competitivo. Então, é extremamente custosa essa agenda. Mas isso aqui você serve para qualquer setor elétrico no mundo, a discussão sobre a transição para o mercado em qualquer setor elétrico no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, onde você quiser. Quando a gente vai para o Brasil, a coisa que salta os olhos é o quê? A inadequação. A transição para o mercado é completamente inadequada em termos das especificidades do setor elétrico brasileiro. O setor elétrico brasileiro foi concebido, ele foi construído para operar como se fosse uma máquina única. Então, quando você fraciona essa máquina e coloca as partes dessa máquina para disputar uma com as outras, você tem uma série de inconsistências, uma série de problemas. O Ilumina, há 25 anos, o Instituto Ilumina vem chamando a atenção para isso. E não aconteceu nada nesses 25 anos que fizesse com que nós, do Instituto Ilumina, mudássemos a nossa posição. Muito pelo contrário. As sucessivas crises do setor elétrico brasileiro simplesmente refletem a inadequação da tentativa de mercantilização desse setor. Mas esse não é o grande problema. É claro que você pode ficar dentro dessa agenda, discutindo essa inadequação, etc. Mas eu acredito que o problema mais importante dessa não agenda é o fato dessa agenda ser extemporânea, em termos da agenda do setor. Ela não é a agenda do setor. Ela não é a agenda do setor. Não é isso que está acontecendo nesse instante com o setor elétrico, com o setor elétrico. Não é isso. O que está acontecendo com o setor elétrico brasileiro são outras questões, mas principalmente o que está acontecendo no setor elétrico no mundo não é isso. Então, quando você escolhe uma agenda que é uma não agenda,
uma agenda completamente extemporânea, fora do lugar, onde o problema principal não é aquele, você simplesmente esconde a verdadeira agenda e impede o debate que interessa. Você se afasta da resolução dos problemas. Você não se aproxima da resolução dos problemas. Quer dizer, se você quiser resolver os seus problemas, é fundamental você ter uma boa agenda. E hoje a gente não tem uma boa agenda. Então, quando você pergunta assim, mas o que interessa? O que interessa, meu amigo, é o que está acontecendo no mundo. São as grandes transformações do setor elétrico. O que interessa é crise climática, é transição energética, é descarbonização, é a introdução de energias renováveis e, com essa introdução das renováveis, o grande problema das renováveis, que é a intermitência. Então, isso aqui é o que interessa. É isso que é importante. Se você quer discutir privatização, você tem que discutir privatização dentro dessas grandes questões, que são as questões que estão acontecendo, que são as questões que são importantes e que são relevantes. Pois bem, justamente essa discussão é que nós vamos ter na segunda parte desse nosso bate-papo Ilumina sobre a privatização da Eletrobras.